A falta de conhecimento pode ser o principal vilão aí dentro das tuas finanças. Vamos descobrir como resolver isso? Oi, Michelle aqui, começando mais um vídeo aqui pro canal. Gente, vou usar o mesmo bordão do outro canal, porque todas as vezes que eu venho que já é automático, já sai. E no vídeo de hoje, gente, a gente vai falar um pouquinho sobre finanças. Como que tá a minha situação financeira. Na verdade, eu vou contar um caso pra vocês e um pouquinho da minha história pra ver se vocês se identificam. Então, já pega aí seu cafezinho e vamos bater esse papo aqui comigo. Mas antes, se você é novo por aqui, gosta desse tipo de conteúdo, gente, aqui o nome do canal já fala, né? Rotina com Fé e Foco. Então, é um canal destinado à rotina, porém, ele é mais falado, né? Aqui contando desafio, superação. Enfim, a gente vai bater um papo sincero aqui e eu espero muito que vocês gostem. Já compartilhe com aquela amiga que vocês saibam que pode ajudar esse canal aqui também, tá bom? Como que é a minha relação com o dinheiro? Gente, eu vou contar aqui pra vocês. Desde muito nova, eu me senti independente financeiramente. Eu recebi uma mesada da minha mãe. Por quê? Porque ela recebeu uma pensão do meu pai. Na minha cabeça, ela tinha que me dar alguma coisa ali e ela acabava me dando. Não era nada muito, nossa, mas ela me dava. Eu também tentava empreender, né? Na época, eu fazia, que é assim, o mais presente assim, na minha memória, era aquelas pulseirinhas de miçanguinha. Pulseirinha, colarzinho, não sei o que. Eu e uma amiga. E a gente vendia muito novinha e eu olhava menino dos outros. Comecei a olhar menino dos outros bem novinha. Eu acho que eu tinha, sei lá, uns 12, 13 anos no máximo, assim. Eu já comecei a olhar menino dos outros. E então, assim, eu sempre tive o meu próprio dinheiro. E aí, o meu primeiro celular, melhorzinho, né? Porque eu já tinha ganhado alguns, sabe? Assim, que meu padrasto trocava, me dava e tal. Mas o meu primeiro celular eu comprei, paguei. Eu não, minha mãe pagou, comprou e eu paguei, né? Porque eu era de menor na época. E a partir daí eu não parei mais, né? Eu sempre trocava, sempre fui muito apaixonada por tecnologia. Tudo que envolvia tecnologia, sabe? Notebook, videogame, celular, sempre. Esse mundo, ele sempre me atraiu. Então, eu passei a trocar de celular todos os anos. E com 15 anos eu saí de casa, passei a morar com o pai da minha filha, depois eu morei um tempo sozinho, porque a gente se desentendeu, depois a gente voltou, enfim, foi aquela coisa, né? Mas eu sonhava com um dia que eu faria 18 anos para fazer cartão de crédito. Gente, olha a imaturidade da pessoa. E sim, eu fiz esse desejo do meu coração. No dia que eu fiz 18 anos, catei a minha filha e fui direto para as lojas, para o shopping. Aí sabe aqueles cartão de loja que a gente faz? Gente, quantos eu pude fazer, eu fiz. Tô completando 18 anos e vim fazer meu cartão. Era assim a minha frase. E eu fiz, sei lá, uns 4 cartões de loja, nem lembro quantos foram nesse dia. Mas eu fiz, comprei algumas coisas e voltei para casa, meu Deus, feliz da vida. Só que aí a gente sabe que todo bônus tem um ônus, né? Limite não é extensão de pagamento, não é a certeza de que você vai ter o dinheiro para pagar, você tem que ter uma organização de quanto que você vai gastar, mas naquela época, para mim, isso não fazia o menor sentido. Se tem limite é porque eu vou conseguir pagar. Esse era o meu lema. Então, bem, desde novinha que eu não tinha um pingo de organização financeira. Gente, nunca tive organização financeira. E os anos foram se passando, alguns cartões eu paguei, outros com o tempo eu fui apertando, não paguei, depois eu resolvi a situação, enfim, foi essa bola de neve aí. É, e aí se passou os anos, enfim, até que eu fui morar com meu atual marido, né? Hoje nós temos 11 anos juntos. E desde o primeiro mês, sabe? Desde o primeiro mês ali do pré, antes da gente começar a morar de fato junto, posteriormente casar, enfim. Antes disso, a gente já era dois desorganizados financeiramente. Os dois trabalhavam fora, então os dois tinham renda, porém a gente era muito descontrolado. Sabe aquelas pessoas que a gente morava bem perto do shopping, então a gente sempre tava em shopping, né? Eu acho que até por isso meu marido criou uma trava, hoje ele não vai em shopping de jeito nenhum. Tem que convencer ele muito, sabe? Tem muita conversa pra convencer ele aí. Enfim.
a gente tava muito em shopping, aí comia aquelas comidas do shopping mesmo. Embora eu sempre procurava algo ali mais em conta, mas era sempre comida de shopping. A gente sempre tava em cinema, amo cinema também. Enfim, então aquilo ali ele foi descontrolando. Então, desde o início da nossa relação, que a gente teve dificuldades financeiras. E eu nunca tive contato com canais de finanças, nem com nada. Futuramente, alguns anos se passaram de novo. E eu, com a minha cunhada, nós conversamos e decidimos abrir uma loja física. Nessa loja física, a princípio eu ia vender crochê, tapetes, né? Enfim. Porém, como eu tava com a demanda de pedido alta e eu já tava vendendo barbante, na época eu vendia barbante da Cadore. Então eu resolvi, por que não? Vou começar, eu tenho um CNPJ, né? E já comprava da Cadore parcelado. E aí eu falava, pensei, né? Vou comprar aí uma quantidade de linha e vou trazer para a loja, porque assim eu tenho material para trabalhar dentro da loja, já que eu estava custeando os custos da loja, mas eu não estava tendo mercadoria para vender. E lá também a procura de tapete era muito baixa, né? A minha cunhada também faz tapete, como os tapetes dela eram mais em conta, que é o de frufru, então acabava que competia ali, sabe? Só se a pessoa gostasse mesmo de crochê para pegar o crochê. Com isso, gente, eu fui com os dois pés, sem planejamento, sem organização. Novamente, se eu tenho limite, eu vou conseguir pagar. Isso foi virando uma bola de neve, uma bola de neve, uma bola de neve. Qualquer dia nessa playlist eu tomo coragem de contar para vocês o quanto que eu devo total. Desde aquele tempo, né, que vai ficando uma dívida ou outra no meio do caminho e também no CNPJ, né, com essa questão do material, porque aí não entrava nada, tipo, demorou muito para começar a vender e assim que começou a vender, eu não tinha mais como sustentar a loja, eu fechei a loja, eu trouxe toda a mercadoria para cá, vendi bastante coisa a preço de banana, mas não foi o suficiente para eu conseguir me organizar com as fábricas, enfim, mas eu já estava estudando a respeito de finanças, né? Já tava vendo muito canal aqui de finanças, tava vendo que a gente viveu uma vida, né? Eu, principalmente, desde os 18 anos, com meu marido há 11 anos, a gente viveu uma vida de desordem, uma vida de caos financeiro, uma vida que a gente nunca pensou no amanhã, uma vida que a gente nunca guardou dinheiro, uma vida que parece que o dinheiro era mal, sabe? Sabe aquele negócio de crença limitante? Isso existe mesmo, é uma vida de que você vê o dinheiro ali na conta, não, tem que caçar alguma coisa para gastar, para usar esse dinheiro, para esse dinheiro sair inconscientemente, é claro. Depois que a gente gastou, a gente para e pensa, meu Deus, por que que eu fiz isso? Eu poderia ter guardado, né? Então, foi essa vida que a gente trouxe todos esses anos. Porém, estou com sede, estamos, né? Porque meu marido tá nessa também, estamos com sede de mudança, a gente precisa mudar. E o que que eu vou fazer para mudar? Eu não vou fazer nenhuma negociação, porque eu já tentei fazer algumas negociações e parece que é uma coisa, alguma coisa acontece no meio do caminho, a gente tem um pagamento bem justinho, porque primeiro que a gente não trabalha fechado, né? O meu marido, ele faz, não é bico, porque ele trabalha lá fixo, mas é comissão. Ele é mecânico, ele trabalha por comissão na oficina, então ele ganha do que ele produz, se não produz nada, não ganha nada. E eu, como falei pra vocês, trabalho com crochê, tenho renda extra com o YouTube aqui com o meu outro canal, enfim, então, como afiliada também, afiliada Shopee e tal, tem uma pequena rendinha ali. Então, assim, essas coisas que eu trabalho. E com a papelaria que vocês estão vendo aqui, mas a papelaria tá bem fraca esses últimos meses. Então, com isso, eu não vou me comprometer mais com contas fixas. O que eu quero fazer? Qual é o meu planejamento, gente? Vocês sabem não, que eu ainda não falei pra vocês sobre isso, mas a gente vai fazer a festa de 15 anos da minha filha, porque é um sonho dela e tal. E eu vou fazer essa festa daqui a 3 meses, vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer essa festa com o orçamento bem apertado e tudo à vista. A gente não quer fazer dívida, comprometer mais nada com a festa, enfim, então iremos fazer tudo à vista. E atrelado a isso, eu já vou começar a fazer uma caixinha. No caso, eu separei as minhas metas em caixinhas. Usei o banco da Nubank, que dá para você fazer várias caixinhas. E eu abri em torno de 9 caixinhas, dentro de desafio do outro canal, mas as coisas que eu preciso organizar aqui são 8 caixinhas. E uma eu abri em específico, que é caixinha da quitação de dívidas.
Por enquanto, eu vou colocando um valor lá bem pouquinho para eu conseguir já ir guardando. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou documentar com vocês, só que a gente vai saber o resultado final, porque tem gente que fala assim: faça o balanço, some tudo que você deve e aí você vai pagando. Eu não vou fazer assim. Eu sei muito bem onde que eu vou encontrar as dívidas e eu sei qual é a menor para maior. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou documentar um pouco diferente aqui com vocês. Eu vou fazer essa caixinha específica que é a de quitação de dívida, que eu já aconselho vocês a fazer, se você é igual eu, uma pessoa que você está aprendendo a ser controlada, e uma pessoa que não tem um valor certo ali para recebimento, que não sabe o quanto você pode comprometer ali do seu salário, até onde vai, te aconselho muito, faça uma caixinha, coloca o valor, tem o valor ali que tá à vista, sabe? E aí você escolhe. Tem gente que faz a avalanche, que é o que eu vou fazer. O que que é a avalanche, Michele? É quando você começa a pagar das dívidas menores para as dívidas maiores. Não, acho que é bola de neve isso, né? Que é das dívidas menores para a dívida maior, porque aí a bola vai crescendo. O avalanche é ao contrário, você paga da dívida maior e vem para a dívida menor. No meu caso, eu vou da dívida menor para a dívida maior, né? Então, o que que eu vou fazer? Vai ser uma série de vídeos aqui falando sobre independência financeira, dizendo que eu tô aprendendo. Eu não sou especialista financeira, eu tô longe disso, mas eu estou aprendendo e eu vou compartilhando com vocês. Então, os meus dois focos agora, do momento, é essa caixinha de quitação e a minha reserva de emergência, porque uma das coisas que me pedem, que eu já fiz algumas negociações, no meio do caminho eu quebro o contrato, é porque acontece alguma emergência e a gente não tem de onde tirar e tira do pagamento. De dívidas de preferência, porque, como eu falei para vocês, o valor é ajustado. Bem ajustadinho ali, bem justinho o valor que a gente recebe. Então, cada dinheiro que entra tem a sua conta para pagar. E aí, se acontece alguma emergência, a gente tem que apagar o fogo de algum lugar. E o que que a gente faz? A gente pega uma dívida e acaba apagando aquele fogo ali, a dívida fica para outra hora, e aí acaba que faz quebra de contrato. Enfim, então eu quero sair desse ciclo também. Então, por isso a caixinha. Porque aí, por exemplo, eu tiro R$ 200 pra caixinha todo mês, mas aí esse mês aconteceu um imprevisto, eu consigo tirar 50, mas eu não quebrei um acordo. Eu coloquei o dinheiro lá. E aí, quando o dinheiro for suficiente para pagar alguma coisa, a gente vai lá e negocia. E aí eu vou contando pra vocês. E aí o que que eu vou fazer, como eu falei pra vocês? Eu não vou especular quanto que eu tô devendo de tudo. Eu vou juntar e vou ir pagando e vou mostrando. No fim dessa série, a gente vai ver quanto que a gente pagou. Combinado? Então eu já te convido, gente. Se você se identificou com a minha história, quer mudar, quer fazer a diferença, eu já te aconselho a fazer o mesmo. Já faz uma caixinha, já vê mais ou menos a possibilidade de quanto que você vai fazer. Coloca no papel os gastos que você tem, para que você saiba ali mais ou menos o quanto que você vai poder tirar. Vamos juntas nessa, gente. Bora resolver essa situação e aprender de fato a administrar o nosso dinheiro. O dinheiro não ser o nosso dono, mas ser uma ferramenta para a gente conquistar coisas aí e lugares mais altos do que esse que estamos. Então é isso, gente. Fico por aqui, me despeço de vocês. Te espero no próximo vídeo. Um big beijo e tchau!